Olá, alunos da Univesp. Voltamos para a nossa sexta semana de aula da disciplina de Pesquisa Operacional 2 e a gente vai ver agora uns problemas muito interessantes, bastante aplicados, relativos a problemas de corte e empacotamento. Vocês vão ver um número bastante interessante de aplicações e eu espero que vocês gostem. Vamos à aula que vai ser o resumo dessa semana, então. Bom, basicamente, pessoal, eu queria começar essa aula aqui fazendo o seguinte. Veja o seguinte, toda vez que você vai pegar e beber alguma coisa, você pode beber nessas embalagens assim, que parecem mais ou menos como se fossem retângulos, né? E por que será que foi estabelecido essa dimensão dessa embalagem? Como é que foi estabelecida essa dimensão dessa embalagem? Ou ainda, você poderia estar bebendo algum outro produto com um formato cilíndrico, né? Como é que eles chegaram nas dimensões? Quais são as dimensões que são interessantes do ponto de vista de gasto de material? Você tentar minimizar o gasto de material, né? Ou ainda, você poderia se perguntar o seguinte, ok, eu posso querer, digamos assim, cortar uma série de materiais para fazer embalagens, por exemplo, embalagens de papelão, né? Como é que eu consegui chegar nessas embalagens aqui que estão empilhadas, né? Eu vou ter que passar por uma máquina, essa máquina vai ter que cortar certos padrões, enfim, como é que foi pensado isso aqui, né? Você poderia até ter um problema aqui associado que é o problema de sequenciamento de tarefas nessa máquina, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do problema de corte, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais agora, pessoal, de modelos que são relacionados a gasto de material, volume, perímetro, área. Vamos dar uma olhadinha neles agora, então. Vamos lá. Então, pensa no primeiro problema, que é o seguinte, você tem aqui uma fazenda e você tem um rio aqui nessa parte, tá? E você quer delimitar com uma cerca. Só que você tem uma restrição em relação ao quanto de material que você tem disponível. Tá legal? E aí você quer fazer o seguinte, você quer fazer essa cerca, delimitar uma área de modo que seja a maior possível essa área. Tá? Bom, vamos fazer um teste aqui com alguns valores. Veja o seguinte, a gente poderia ter colocado dessa forma aqui, ó, 500, 500 e 200. Então isso aqui dá 1.200, ok? Só que a área que eu estou delimitando é de 100 mil metros quadrados. Agora, se eu tivesse feito assim, ó, 400, 400, 400, a área que eu estou delimitando, usando os mesmos 1.200 de material, é significativamente maior. Então aí a gente já percebe que a gente pode fazer uma formulação matemática buscando maximizar essa área, dada um certo número, um certo valor de material, tá? E o que é interessante, então, aqui, essa observação que é interessante, é que nesses dois casos eu vou gastar 1.200, ou seja, eu vou gastar a mesma quantidade de material, tá? Muito bem, o que eu poderia pensar agora em termos de embalagens, né? Pensa o seguinte agora, eu estou olhando a questão de como é que eu posso fazer uma embalagem para comportar 1 litro de líquido, sendo que eu vou especificar aqui, ó, a altura, por questões ergonômicas, para você poder segurar essa embalagem, eu vou colocar uma altura de 20 centímetros ali, tá? E aí o nosso problema, como é que ele vai ficar? Bom, eu sei que a área é dada por essa fórmula e o meu volume é essa outra fórmula aqui. Repara que no volume eu estou multiplicando x, y e z. Por quê? X e y, imagina que isso aqui é uma folha de papel e eu tenho várias folhas de papel empilhadas, como se fosse uma resma de papel, tal que a altura disso daqui dá z, tá certo? Então, com isso, o meu volume que vai ser obtido é justamente a multiplicação de x, y e z. Agora, como é que eu obtive essa área daqui, ó, que é o gasto de material, né? Então, eu peguei basicamente aqui, eu peguei a parte da frente, a parte frontal e traseira aqui da embalagem, essa parte frontal e a parte traseira aqui. Eu peguei aqui as laterais, então aqui são as laterais, lateral 1 e lateral 2. E finalmente aqui eu peguei a parte de cima, o topo, e o fundo da sua embalagem, tá? Então, pelo menos isso você vai gastar de material. E fiz a multiplicação adequada aqui pelas dimensões de cada face, tá? Isso aqui, se eu somar, vai dar o total de gasto de material, que é a minha área aqui, tá? Que é essa formulinha aqui. Muito bem. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode considerar outros formatos de embalagem também, tá? Então, por exemplo, se a embalagem fosse cilíndrica, eu teria aqui que comportar 1 litro dentro dessa embalagem.
E a minha área total seria dada como? Por essa fórmula e o meu volume por essa fórmula. Aí você se pergunta, ok, mas como é que você chegou nessas fórmulas? Bom, basicamente o que eu fiz foi o seguinte, aqui eu considerei vários discos, considera pizzas, né? Várias pizzas aqui, eu empilhei as pizzas com uma altura H. Repara que aqui, ó, é a área do meu círculo, né? πr ao quadrado, vezes H, eu vou ter então o volume, isso aqui é o nosso volume, portanto, tá? Agora, para obter o gasto de material, que vai ser a nossa área, o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz a tampa e aqui eu fiz o fundo da embalagem, né? Essa tampa e esse fundo são 2πr ao quadrado. Cada um é πr ao quadrado, como são 2, esse cara daqui e esse cara aqui são 2, é 2πr ao quadrado. E o que é isso aqui? Isso aqui é a lateral da embalagem. Eu fui aqui na embalagem, essa lateral aqui, e desenrolei essa embalagem, né? Eu desenrolei isso aqui ficou então 2πr, tá certo? Eu desenrolei e multipliquei por H, que deu esse retângulo aqui, que está dado aqui. Essa é a nossa área. Se eu somar esses dois termos aqui, eu vou ter justamente essa fórmula do gasto de material, tá? Para fazer a embalagem. E aí vem uma pergunta, bom pessoal, tá bom, fiz vários tipos de embalagem, fiz várias fórmulas, eu vou detalhar em outros vídeos ao longo da semana como é que você pode fazer essas contas e chegar nesses resultados finais. Repara o seguinte, o que são esses resultados finais aqui, ó? Por exemplo, aqui eu botei uma altura z igual a 10, um cubo, bem difícil de segurar. Aqui eu já botei uma embalagem retangular de altura 20, tá? O gasto de material aqui, quando eu tenho um cubo, ou algo próximo de um cubo, é significativamente menor, e aqui é um pouquinho maior, tá? E se fosse uma embalagem cilíndrica, o gasto de material é ainda menor. Olha só como o gasto de material aqui é muito menor do que nesse caso ou nesse caso. E aí vem a pergunta, bom, mas por que o pessoal continua usando embalagens retangulares? Bom, veja que essa embalagem cilíndrica, que é a embalagem 3, gasta menos material do que as outras embalagens. Mas aí, no caso, na hora que você for empacotar ou colocar isso para fazer uma distribuição, que você for colocar cada embalagem cilíndrica dentro da sua caixa, vai ficar bem complicado se for cilindro, ou vai caber menos. Você vai ter mais gasto de empacotamento, nesse caso aqui, tá? Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, de os problemas de corte e empacotamento, e grande parte das formulações e modelos matemáticos eu extraí dessa referência aqui, tá certo? Eu agradeço às autoras pelo trabalho muito bem feito, muito interessante, ficou bem didático, e a gente vai aproveitar algumas das ideias contidas nesse documento, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, olha, eu tenho aqui rolos, né, de indústria de papel, isso aqui são rolos gigantescos da dimensão de 1 ou 2 pessoas, enfim. O que você pode fazer? Você pode cortar isso aqui, pode cortar em diversas dimensões, e isso daqui é exatamente um problema de corte, né? E eventualmente aqui pode ter uma perda, né? Ou você poderia fazer um corte não unidimensional, aqui é uma dimensão, né? Unidimensional, você poderia ter um corte bidimensional, que é um problema da indústria moveleira. Então aqui você tem várias peças aqui, tá vendo? Que você poderia ter que cortar para fabricar móveis, e aí você vai ter que cortar placas de madeira, né? E finalmente você poderia ter um problema de corte ou empacotamento 3D, que serve para colocar cargas em contêineres ou organizar, por exemplo, pallets de produtos, tá certo? Em centros de distribuição. Então vocês estão vendo aí que os problemas de corte e empacotamento podem ser aplicados em diversas indústrias, os modelos que estão ali. O primeiro modelo mais simples que a gente vai falar é um problema que a gente já falou na primeira semana e vai voltar a ele, que é o problema da mochila, que é quais itens podem ser colocados aqui de modo a maximizar a utilidade da nossa mochila. Então, vamos dar uma olhadinha melhor nesse problema. O que a gente já tinha visto na semana 1, mas vamos reforçar. Toda vez que eu coloco um determinado item na mochila, eu estou colocando a utilidade e eu quero maximizar a utilidade da mochila aqui, né? Maximizar. Ou, se eu falo assim, não vou colocar esse item na mochila, essa utilidade não entra, tá certo? Então, qual que é o ponto aqui? Aqui eu vou ter uma variável binária que diz que se eu vou colocar um determinado item ou se eu não vou colocar um determinado item na minha mochila. Muito bem. O que eu tenho que observar? Toda vez que eu coloco um item na mochila, eu vou gastar um certo volume da mochila, né? Se eu coloco, então, eu vou descontar da capacidade máxima que essa mochila tem,
tá? Muito bem, então agora o que a gente vai entender, pessoal? Vamos colocar isso em termos algébricos, matemáticos. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Isso aqui é a variável de decisão, coloco ou não o item 1, por exemplo, e aqui a utilidade correspondente daquele item, né? E ao colocar o item 1, eu vou gastar um certo volume da capacidade da mochila. Então aqui é a capacidade da mochila. Muito bem, tá? Como é que eu posso generalizar esse modelo? Como é que esse modelo pode ficar mais geral? Esse modelo pode ficar mais geral dessa forma aqui, ó. Eu posso colocar uma soma em I. Aqui eu estou colocando também uma soma em I de V de I, X de I menor ou igual a B, tá? Muito bom. Então agora, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa barrinha aqui, que é o problema da mochila, né? Isso aqui pode ser pensado como um problema da mochila, porque tem uma capacidade B. E aqui cada item que eu corto tem uma utilidade e um volume. Veja que aqui a nossa mochila é a barrinha agora, tá? Eu vou consumindo um certo volume conforme eu vou colocando certos itens, né? Agora, o que eu poderia fazer de modificação? Eu poderia colocar que a variável de decisão é, na verdade, o número de vezes que esse item vai ser utilizado nessa barrinha aqui, ó, ou poderia ser visto como uma mochila também, tá? Então agora eu poderia colocar o x de i, ao invés de ser 1 e 0, ele pode ser um número inteiro, como 1, 2, 3, 4, até um limite u de i, que depende aí do item que você está levando em consideração, tá? Então a nossa formulação matemática, ela vai ficar como, ó, muito parecido com o que a gente tinha antes, só que agora o que vai mudar? Isso daqui, ó, o x de i não é mais um binário, 1, 0. Ele vai ser um número que pode ir até um valor, por exemplo, 10, se fosse u de i igual a 10. Eu posso fazer essa modificação no problema da mochila aqui, tá? Agora vamos ver uma outra modificação que também é interessante, pessoal, para o problema da mochila. Então, como é que é essa outra modificação? Eu poderia levar em conta a questão do número de facas. Eu tenho um número de facas, por exemplo, aqui no caso, eu teria que ter 4 facas para cortar 4 itens, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um limite no número de facas e eu vou ter que levar isso em consideração no modelo. Como é que eu vou fazer isso no modelo? Ó, eu vou pegar aqui, ó, a soma. Repara que isso daqui pode ser enfim, o número de vezes que eu estou cortando aqui, né? Então, aqui nesse caso, eu coloco aqui, ó, cortei esse item, cortei outro item, cortei mais outro item, tá? Aqui no caso, isso aqui está errado, não é isso, é basicamente x de i 1, 0, tá? Então, se eu coloquei um determinado item ali, não, desculpa, aqui está certo, essa restrição aqui é x de 1 menor ou igual a u de i, e esse cara daqui vai ser contabilizado no número de facas. Então, por exemplo, se x1 for igual a 4, eu vou precisar cortar 4 peças do tipo 1, 4 vezes. Então, eu vou precisar de 4 facas, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou falar de outro modelo que é muito interessante. Ele pode ser aplicado em diversas situações, que é o seguinte, ó. Eu posso ter várias barrinhas, barrinha 1, 2 e 3, e cada barrinha vai ter, por exemplo, uma capacidade máxima, L1, L2 e L3, tá? E você vai ter que decidir qual item I, então, por exemplo, esse item I vai ser colocado aqui, aqui ou aqui, tá? E é isso que a gente vai tentar decidir, tá certo? Então, esse modelo matemático vai ter que ter duas variáveis, que é decidir qual item I vai para qual barra J e se a barra J vai ser utilizada ou não, tá? Então, como é que vai ficar matematicamente isso? Matematicamente, a gente vai ter o seguinte, olha, a gente vai ter aqui uma soma. Repara que aqui, ó, cada vez que eu compro uma barrinha ou utilizo uma barrinha, eu tenho que pagar por essa barra, que é essa variável fala. Por exemplo, se a barra 1 é utilizada, y1 igual a 1, tá? E ao utilizar a barra 1, automaticamente o comprimento L1 da barra 1 vai ter que ser levado em consideração, pode ser considerado para colocar diversos itens. Então, se eu for colocar, por exemplo, aqui no caso, se eu colocasse x1 na barra 1, eu estou colocando o item 1 na barra 1, tá?
eu poderia também colocar x21, que seria o item 2 na barra 1, e assim por diante. Tá? Mas aí eu só posso utilizar essa barra se eu, obviamente, tiver comprado ou adquirido ou pago por essa barra. Tá? E essa restrição aqui garante o seguinte, não pode ficar item sem estar alocado numa determinada barra. Tá bom? Então agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos juntar essas coisas. Esse modelo que a gente viu antes pode ser usado nessa situação aqui. Ó. Suponha que eu tenho 4 cadeiras e uma mesa. E aí eu vou desmembrar quais são as peças que eu preciso para a cadeira e quais são as peças que eu preciso para a mesa. E, na verdade, cada pecinha aqui é um padrão, é um item, né? De um determinado formato aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, 4 do azul, 6 aqui do rosa, 8 do amarelo e 4 do roxo. Né? Eu tenho uma demanda por cada item. Né? Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso resolver essa questão? Então, basicamente, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar a barra aqui, padrão de 120, e falar, olha, eu tenho um item 1 que tem 30 centímetros, eu tenho um item 2 de 42 e um item 3 de 45. Então, a partir desses itens, com essas dimensões, eu vou construir o que a gente chama de padrões de corte. Então, por exemplo, o padrão 1 é 30-30, significa o seguinte, eu estou usando 4 vezes o item 1, que é esse item aqui. Se eu pegar o padrão 2, 42-42, eu posso representar com este vetor, que é basicamente eu usar 2 vezes o item do tamanho 42, e assim por diante. Então, essa estratégia, ela é interessante porque ela pode ser utilizada para resolver esse problema. Só que eu só estou dando uma visão geral, vocês vão ter que olhar os vídeos durante a semana para entender melhor como é que vocês podem criar os modelos matemáticos e a gente vai ter vídeos passo a passo com detalhes sobre isso ao longo da semana. Tá? Bom, com isso, pessoal, a gente teve uma visão geral dos modelos dessa semana 6 e espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Eu aguardo vocês, então, para a 7ª semana e espero que vocês estejam gostando de ver esses modelos e que estejam gostando também das aplicações. Obrigado e até a semana 7. Tchau!